Olha, a gente agora vai falar sobre o cuidado, o perigo e a preocupação das autoridades ambientais em relação aos incêndios e o trabalho do Preve Fogo no combate a esses incêndios que têm ocorrido no interior do estado. Francisco José volta aqui a conversar com a gente, porque embora a gente esteja já no início de período chuvoso em algumas regiões, né, no sul do estado, em alguns locais a gente já vê que a chuva começou, o fogo ainda é uma grande preocupação, né, Francisco? Exatamente, Aline, isso porque essa estação chuvosa ela tem um ciclo que começa pela região sul do estado, sudeste do Piauí e depois que chega na região norte. E o ponto, essa porção norte é exatamente a preocupação do momento. A região, por exemplo, de São João da Fronteira, já na divisa do Piauí com o estado do Ceará, bem próximo à Serra da Ibiapaba, é um desses pontos de preocupação. Registra diversos focos nesse exato momento, inclusive no monitoramento de satélite das últimas 48 horas, há registros de incêndios persistentes nessa região. Eu conversei com o Gildênio, que é coordenador do Preve Fogo, que trabalha no combate a esses incêndios, especialmente em áreas próximas a reservas florestais, a áreas que são, por lei, protegidas, que devem ser protegidas de incêndios ou de outras ameaças. E ele deu detalhes a respeito deste monitoramento realizado durante as 24 horas do dia pelos sistemas de satélites que são vistoriados, que são o tempo todo verificados pela equipe do IBAMA. Vamos acompanhar. A umidade já começa a chegar nesse final do ano, então o período chuvoso característico em algumas áreas do território piauiense, mas ainda se preocupar no centro-norte. A estiagem ainda se permeia por lá, então, portanto, há alguns registros ainda com certas ações emergenciais de combate. É preciso observar as previsões, né, os boletins meteorológicos. A gente acompanha muito nessa ação emergencial nosso tempo de resposta. Há a tendência normal que se faça isso, né, o Centro-Sul até o Médio Parnaíba, se venha a ter uma regularidade nesse final de ano com o início do próximo ano. Mas ainda há a se preocupar com as estações, algumas semanas ainda com veranico, e nesse momento há de se preocupar sim com o uso do fogo, até porque ainda estamos num calendário proibitivo, até 17 de novembro está proibido o uso do fogo para atividade, seja de produção econômica ou seja de qualquer interesse produtivo. Olha, conforme o coordenador do Preve Fogo, nós estamos ainda dentro de um período de vigência deste documento estadual emitido pelo governador Rafael Fonteles, que proíbe as queimadas aqui no estado do Piauí. Esse prazo segue até 17 de novembro e, de acordo com a avaliação do Gildênio, ele foi inclusive essencial para uma diminuição, porque apesar dos muitos focos, para você ter uma ideia, Aline, no acumulado de janeiro a novembro deste ano, foram 8.709 focos de incêndios aqui no estado do Piauí. Entretanto, em 2023 a situação estava pior. Foram mais de 11 mil focos, né, nesse mesmo período do ano passado. Então houve uma diminuição acentuada e um dos elementos que, de acordo com a avaliação do IBAMA, foi responsável por isso foi exatamente esse documento proibindo as queimadas aqui no estado. Agora, um detalhe importante: apesar dessa queda significativa, o mês de setembro representou, neste ano de 2024, o maior desafio para as autoridades, porque ele concentrou praticamente 40% de todos os focos verificados durante todo o ano. Então foi um mês bastante complicado. O Gildênio também fala sobre esse aspecto. Nos tempos aí de 5 anos atrás se pensava muito no acumulado somente de focos e registro do INPE de focos de calor, desses registros apenas de aumento de temperatura. Agora não, é a propriedade do fogo e como ele se comporta na vegetação seca, cada vez mais densa, seca e maior propagação. Então esse acumulado cada vez mais se concentra em um só período do ano. Então, para você ter uma ideia, no mês de setembro se acumulou quase 50% dos focos, 4 mil focos de registros, né? Então isso é muito agravante, é uma problemática, né? Se concentrar durante só um período do ano, fazendo com que as forças governamentais atuem cada vez mais na sua integração. Então, Aline, para encerrar, aparentemente, né, de acordo com a avaliação das autoridades, o período mais crítico já passou, mas
a vigilância continua e é importante que todo cidadão também fique bastante atento a essa necessidade. Aline, eu volto com você. Tá certo, Francisco. Muito obrigada. Boa noite para você.